E aí pessoal, como vocês estão? Depois de 2 dias parados como segunda e terça-feira, hoje na quarta tivemos boas oportunidades, o mercado se movimentou bastante dentro das nossas regiões de Fibonacci e sem mais enrolação vou começar direto mostrando os pontos onde nós poderíamos operar. Então da movimentação do dia 1º até o topo do dia 4, nós tínhamos essa região de Fibonacci aqui entre 50 a 61,8%. E é importante a gente observar que a liquidez do mercado estava exatamente aqui nesse fundo. E coincidentemente, esse fundo era os 130 mil. Vocês sabem que números redondos, por si só, já são regiões que têm mais liquidez. Então a gente marca a região de Fibonacci e a região de liquidez também, esperando essa captura de liquidez para aí sim o mercado se movimentar. Não teria por que ele chegar tão próximo aqui de uma zona com muitos lotes e subir antes. Porque imagina o player que está aqui querendo comprar 10, 20, 30 mil contratos e aqui não tem essa liquidez, mas ele sabe que aqui embaixo ele começa a armar suas posições de uma forma que o preço fique mais próximo ao que ele deseja e assim ele consegue armar suas posições em regiões de liquidez. Por isso que a gente sempre espera essas regiões de liquidez que eu ensino vocês a achar também. Tem vídeo aí dentro do meu canal. Mas vamos lá, continuando. Dessa região de liquidez, que inclusive eu marquei essas regiões aqui para os meus alunos, ele capturou a liquidez do fundo e foi até a região de Fibonacci do dia. Era uma Fibo de 950 pontos e ele foi aqui até o 61,8%. Desse pivô de alta que ele ativou a nossa compra, eu tive alunos que já bateram a meta aqui, 430 pontos até a Fibo de 61,8%, aqui às 9h15, dava para bater a meta bem rápido hoje, e depois ele ficou capturando a liquidez, fazendo movimento de alta, fez isso 1, 2 vezes e depois foi até a região de topo. Depois disso, talvez poderia ter sido difícil pegar essa compra aqui, então a gente espera essa movimentação de baixo, a gente espera essa movimentação de baixa, onde o mercado vai aqui até os 50% da última movimentação de alta. Depois disso, ele cravou lá os 50%, foi rumo ao topo. E onde ele parou? Em mais uma região de liquidez. No topo do dia, sempre vai ter muita liquidez e os players sabem disso. Então eu vou excluir essas fibos para ficar mais nítido para vocês. Então nós tínhamos essa região de topo e desse fundo até esse topo, o mercado bateu aqui nos 50%, armou o pivô de baixo. Esse foi o trade que eu fiz e mostrei para vocês nos stories. E do topo até o fundo, ele vem aqui até o 61,8%. Chegou a passar um pouco, já armou um pivô de alta e aqui nós tínhamos mais uma operação. Então eu vou marcando aqui os melhores trades do dia dentro do meu método e dessa entrada ele rompe o topo e vai até a próxima região de Fibonacci. Dessa vez seria até esse topo. Essa região eu mandei aqui às 10h14 para os meus alunos. Vocês podem notar que eu marquei desse topo aqui até o fundo do dia, que é exatamente isso aqui, ó, topo, fundo, e aqui ele retrai e vai até os 50%, passa e no 61,8% que ele deixa o meu gatilho de venda, que seria esse pivô de baixa. Lembrando que o meu gatilho de entrada eu explico de uma maneira mais detalhada dentro do meu treinamento, para a gente não ficar se alongando muito aqui nesses vídeos diários. Então, na movimentação de alta, ele vai aqui até os 50% e deixa mais um pivô de alta. Então a gente entra numa região de Fibonacci e sai na outra região de Fibonacci. Aqui ele anda 500 pontos, aqui até o 61 mil pontos, aqui quase mais de 600 pontos. Claro que eu não peguei tudo isso, mas só estou mostrando para vocês que quando o mercado está nessa amplitude bem largo, digamos assim, a gente tem que aproveitar. Uma amplitude bem ampla no caso. Quando o mercado está nessa amplitude com essas fibos, com essas pernadas bem pequenas, é muito difícil trabalhar com o Fibonacci, e quando ele está com essas pernadas, com essas amplitudes um pouco maiores, as regiões de Fibonacci serão muito mais respeitadas e a gente tem que aproveitar essas oportunidades para fazer o dinheiro e evitar quando os dias ruins chegarem. Então, olha só, esse trade aqui, por exemplo, subiu reto, 1000 pontos, esse aqui é a mesma coisa, e tudo isso usando um método simples de Fibonacci que eu ensino e que eu estou todo dia usando sem ficar inventando muita moda, apenas fazendo simples e fazendo o simples funcionar. Então aqui a gente opera sem nenhum viés de queda, sem nenhum viés de alta, apenas esperando chegar nas minhas regiões e observando alguns indicadores que eu ensino. Aqui, por exemplo, ele segurou na VWAP, aqui também ele passou da VWAP,
que daria um bom trade. Aqui a média de 200 ajudando também. Nós tínhamos também os times em trades ajudando demais. Por exemplo, olha essa alta que o mercado está fazendo e XP aqui fazendo o movimento de baixo. Então, assim que a gente consegue ter uma qualidade nas nossas operações. Então, deixa um like no comentário. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e falou. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição. Dia de exemplo. Então a gente marca do fundo até o topo. Aqui ele segurou na região de 50%. Foi até a região de 61,8%, depois ele sobe e vai até a região de 61,8%, do topo até o fundo ele volta nos 50%. Claro que depois que passa é muito fácil falar, por isso que eu sempre mando essas regiões antes para os meus alunos, e uma dica que eu dou é sempre usar regiões de liquidez junto com Fibonacci. Nesse caso dessa região de Fibo, ele pegou a liquidez do topo, nessa Fibo de baixa ele pegou a liquidez aqui desse fundo, e nessa Fibo desse movimento completo aqui, de alta, ele pegou a liquidez desse fundo, e aqui no 1 minuto que ele capturou a liquidez, ele foi até o 61,8% e foi novamente até o fundo. Eu sou especialista em Fibonacci e as melhores regiões de Fibo e liquidez eu mando todo dia para os meus alunos de forma vitalícia. Se você ficou interessado, clique na bio e bora estudar. E bora estudar. E bora aprender.